Olá, bom dia. Deus abençoe a tua casa, a tua família, a tua vida, em nome de Jesus. Bom, vamos lá, mais uma vez, estudarmos a Bíblia Sagrada, meditarmos um pouco mais no que a Bíblia nos ensina, no que a Sagrada Escritura nos mostra. E hoje vamos pegar um texto muito conhecido, dando sequência àquele estudo. Vamos lá, hoje nós vamos estudar este tópico: o homem como canal. Alguém pelo qual fluem rios de bênçãos. Amém? Então pega a tua Bíblia nas mãos, pegue a tua Bíblia e abra junto comigo Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, o capítulo de número 7 e o versículo é o de número 38. Amém? Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 7 e o versículo de número 38. Diz assim a palavra de Deus: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Amados irmãos em Cristo Jesus, como eu falei desde o começo, nós temos aí esse canal, essa página no Facebook, mas não é discussão teológica, são apenas pequenos estudos que Deus nos dá para junto nós meditarmos e aprendermos um pouco mais sobre a palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. Como o Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, palavra de Jesus, é Jesus que está nos falando isso, que quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre, em outras traduções, do seu interior. Então, amados, nós entendemos aqui já de cara nesse versículo que essa promessa não é para qualquer um. Mais uma vez, esta promessa não é para qualquer um. Como todos nós sabemos, sempre que Deus tem uma promessa, requer de nós algo especial, requer de nós comprometimento com a sua palavra, requer de nós obediência à palavra de Deus, para que nós possamos usufruir das bênçãos. Então, como nós vemos aqui, Jesus ele falando, quem crê em mim. Por isso que eu falo que essa promessa não é para qualquer um. Porque só recebe aqueles que creem em Jesus. É Jesus que está falando, quem crê em mim. Então não é para todos, somente para os que creem em Jesus Cristo. Somente os que creem que Ele é Senhor e é Salvador. Então quem crê em Jesus receberá essa promessa. Mas quem não crê, infelizmente, não pode ter essa promessa. Por quê? Porque não cumpriu aquilo que Deus está exigindo. Creia em mim primeiro, para daí você usufruir da promessa. Muitas pessoas querem bênção, querem tudo de Deus, mas não querem também se autodoar para o Senhor. Não querem também obedecer a palavra. Não querem servir Jesus. É um povo que só quer bênção, só quer bênção, só quer bênção. Aí quando Jesus pede alguma coisa deles, não quero mais. E nós temos que viver em obediência à palavra de Deus. Então essa promessa é para aqueles que creem em Jesus. Para aqueles que creem. Aquele papo. Hoje não é discussão teológica, mas vamos desvendar aqui uma mentira do diabo. Muitos já ouviram falar naquele ditado: eu também mereço, afinal sou filho de Deus. Eu também quero, afinal sou filho de Deus. Irmãos, nem todo mundo é filho de Deus. Você tem base bíblica? Tenho. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. O que Jesus falou? Vamos abrir aqui. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. O 11 diz assim: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Aí o que o versículo 12 diz? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Primeiro, para ser filho de Deus, tem que receber Jesus e crer em Jesus. Aí a pessoa é incrédula, é totalmente mundana, vive totalmente fora da palavra, não obedece a palavra, só quer saber de mundanismo, de fervo, de farra. Aí ela diz que ela é filha de Deus. Como? Filho de Deus é aqueles que recebem Jesus, aqueles que aceitam Jesus, aqueles que vivem conforme a Bíblia ensina, aqueles que são obedientes à palavra, esses são filhos de Deus. Mas se você vive uma vida totalmente desregrada, totalmente fora da palavra,
onde você não tem comunhão com o Senhor, não tem comunhão com os teus irmãos, aonde você não recebe Jesus, não aceita Jesus, aonde você vai buscar adoração em imagens de escultura, onde você é idólatra, onde você serve outras coisas, querido, você não é filho de Deus. Filho de Deus é aqueles que recebem Jesus, que aceitam Jesus, que aceitam Ele como único e suficiente Salvador, que buscam viver conforme a Bíblia ensina. Esses são chamados filhos de Deus. Jesus que falou, a todos os que o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Então isso não é para qualquer um. Tem que crer, tem que obedecer o que a Bíblia ensina. Então após crer, após receber Jesus, aí sim pode receber a promessa. Que promessa é essa? Que promessa que o Senhor está falando? Vamos voltar lá para o Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38. E do seu interior fluirão rios de água viva. Como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Em outras traduções está isso. Do seu interior fluirão rios de água viva. Então essa é a promessa. Quando você crê em Jesus, quando você recebe Jesus, quando você aceita Ele, do seu interior começa a fluir rios de água viva. Começa a correr dentro de você rios de água viva. O que simboliza a água? Purificação. Quando você recebe Jesus, ele começa um processo de purificação na tua alma. Ele começa um processo de purificação no teu ser, onde você vai se purificando, vai deixando o mundo de lado, vai conhecendo a palavra, vai deixando a farra de lado, vai obedecendo a palavra, vai deixando o mundo e as suas concupiscências e vai indo para a igreja, obedecendo ao Senhor e servindo, se alimentando de Bíblia, de palavra de Deus, de oração, tendo comunhão, intimidade com o Espírito Santo. Aí começa as águas do rio começam a te purificar, essas águas que fluem do seu interior, rios de água viva. Essa é a promessa, uma purificação, uma transformação e uma mudança, onde você vai começar a ter experiências com Deus. Ezequiel capítulo 37, versículo do 1 até o versículo 9. Se você tiver curiosidade, não abra agora, abra depois, para você entender a experiência sobrenatural que Deus fez com que Ezequiel passasse. Aonde o profeta vai nos retratar a experiência que ele teve com Deus em um rio. É onde ele começa a atravessar o rio e as águas vão dando ao seu tornozelo, depois bate nos joelhos, depois bate na cintura, depois bate no peito, até que ele fica totalmente submergido e ele fala assim que ele não conseguia mais andar, agora ele tinha que nadar. Essa é a experiência que Deus quer te levar, onde você não fique somente na beirada do conhecimento, onde você vai mais fundo, conhecendo dia após dia o teu Senhor, o teu Salvador. Oséias ele fala assim, conhecei ao Senhor e prossigai em conhecer, prossiga em ter experiência, prossiga em conhecer a Deus. Ezequiel não se contentou com a beirada do rio, embora muitas vezes traga medo, porque as águas estavam no pé, de repente foi para o joelho, de repente veio para a cintura, quando deu no peito, que simboliza o coração, até que passou a cabeça do profeta, onde ele não conseguia mais se governar. E aquele que aceita Jesus, aquele que começa a ter uma vida com Deus, ele vai chegar um tempo que ele não vai mais se governar. Quem governa ele é o Senhor, porque ele tem total submissão a Deus e a obediência à sua palavra. Então é Deus que nos direciona, é Deus que nos comanda, é o Senhor que nos leva. Essa é a promessa, uma mudança, uma transformação de vida. E essa experiência que o profeta teve, nós podemos ter uma experiência profunda com Deus. Isaías 41, versículo 18. Abra lá para nós encerrarmos. Isaías 41, versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de águas e terra seca em mananciais. Vamos tirar a parte escatológica dessa profecia e pegar a outra parte, a parte mais espiritual. Eu quero deixar aqui para encerrar esse estudo uma palavra profética de Deus para a tua vida. Olha o que diz a Bíblia. Isaías 41, 18. Abrirei rios em lugares altos, fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais.
Então eu quero te falar para você que Deus tem palavra para a tua vida. Deus tem transformação para a tua vida. Deus tem água para matar a tua sede espiritual. Se você está vivendo em um período de deserto, de sequidão, de escassez, saiba que Deus vai fazer brotar a fonte de água nesse deserto. Mas e como que isso vai acontecer? Quando você receber Jesus como teu único e suficiente Salvador. Quando você aceitá-lo no seu coração e ele ser o dono da tua alma, Deus vai te mostrar que nessa terra seca que você vive hoje, onde você não tem alegria, onde você não tem mais prazer em nada, onde é tudo escassez, deserto e sequidão, mas é nesse deserto que quando você receber Jesus, vai brotar uma fonte de água viva e vai jorrar um rio que vai mudar a tua história. Deus tem fonte para você. Se você está no deserto espiritual, é nesse deserto que Deus fará brotar uma fonte de água viva, porque Ele é Deus. Quem recebe essa profecia dentro do seu coração, o deserto que eu estou falando é a tua alma, que vive em sequidão, onde você não tem prazer, não tem mais alegria, mas a água simboliza a vida. A tua alma está no deserto, mas o Senhor vai colocar água, colocar vida na tua alma, e você vai ser transformado pela presença de Deus. Só que essa fonte vai brotar quando você receber Jesus como teu único e suficiente Salvador, porque Ele é a razão da nossa vida, é a razão da nossa existência, Ele é a nossa salvação. Recebe o Senhor na tua vida em nome de Jesus.